Olá, hoje celebramos o terceiro domingo do Advento. O Advento é o tempo no qual nos preparamos para celebrar o nascimento de Jesus, o Natal. É um tempo para trazermos de volta à mente, ao coração, o significado do nascimento de Jesus, naquele dia, naquela noite de paz, na humilde manjedoura. Nas reflexões passadas, nós falamos do Natal como o caminho da paz e o caminho da esperança, oferecidos por Deus à humanidade. Se você perdeu uma dessas mensagens, elas continuam disponíveis em nosso canal do YouTube. É só acessar o canal da New Hope Reformed Church, que as mensagens estão lá, ou mesmo procurar as mensagens no meu Instagram. E acessando o canal, aproveita para se inscrever, no caso de ainda não ter feito isso, acionar o sino, porque você vai ter as notificações. Eu acredito que quanto mais gente se inscrever no canal, mais a mensagem ela aparece no YouTube e mais pessoas terão a oportunidade de assistir e serem abençoadas pela palavra de Deus. Então hoje, dando continuidade a esta série de reflexões do Advento, eu gostaria de apresentar o Natal como também o caminho da alegria, oferecido a nós por Deus e a todos os povos. O texto bíblico para a nossa reflexão está em Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 8, que diz assim a palavra de Deus. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante a vigília da noite. Um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam e a glória do Senhor brilhou ao redor deles e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus, dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas proferidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Senhor, fala conosco através da Tua palavra, enche o nosso coração com a Tua alegria, no nome de Jesus. Amém. Esse Natal certamente vai ser diferente dos natais anteriores, pelo menos no que diz respeito à forma como vamos celebrá-lo. Por conta desta pandemia, que parece estar passando por uma segunda onda em muitos lugares, as grandes festas de família, repletas de gente, devem ser evitadas por questões de segurança. As celebrações provavelmente estarão esvaziadas e restritas apenas ao núcleo familiar ou a poucas pessoas. Pelo menos essa deveria ser a atitude dos mais sensatos, daqueles que prezam pela vida de seus entes queridos. Eu sei, estamos todos cansados dessa pandemia, estamos saudosos dos abraços apertados, de parentes e amigos, dos encontros festivos, de celebrações alegres, dos cultos presenciais no templo das igrejas e de tantas outras coisas que nós sentimos falta agora. Estamos cansados de esperar por uma solução definitiva e pelo dia em que poderemos retomar a normalidade da vida sem medo do desconhecido e do imprevisível. E essa espera gera ansiedade, e ansiedade rouba a alegria dos nossos corações. De certa forma, e guardada as devidas proporções, esse era também o sentimento dos judeus no primeiro século.
Eles esperavam pelo cumprimento das promessas feitas pelos profetas de que Deus enviaria o ungido, o Cristo, para restaurar a autonomia e a alegria do povo de Deus, para libertá-los do Império Romano, mas também para libertá-los de todo o jugo, escravidão, pela qual eles sempre passaram na história deles. Mas essa espera já era longa demais. Essa também era a esperança e a espera dos mais humildes entre o povo, como o caso dos pastores que estavam no campo durante a madrugada cuidando das ovelhas. Eles retratam bem aqueles que mais sofriam com o fato de os judeus viverem subjugados, não apenas pelo Império Romano, mas também pelas incertezas em relação ao futuro. Assim como nos dias de hoje, a espera pela libertação gerava ansiedade no coração das pessoas e a ansiedade roubava-lhes a alegria. Mas naquela noite algo extraordinário acontece. E um anjo do Senhor desce aonde os pastores estão, e a glória do Senhor brilha ao redor deles. Diante de seus olhos, eles contemplam aquela manifestação de Deus e eles tremem de medo. Os pastores ficam tremendo e com grande temor. O anjo, porém, lhes diz: não tenham medo. Eis aqui vos trago boa nova, de grande alegria, que será para todo o povo. E que boa nova é essa? É que hoje vos nasceu, diz o anjo, na cidade de Davi, Belém, o Salvador, que é Cristo o Senhor. Esse era o anúncio mais do que esperado por longos e longos anos. O cumprimento das promessas feitas por Deus de salvar o seu povo. É o anúncio do Evangelho, do nascimento do Salvador, do Cristo, do Messias, do próprio Deus encarnado. E eu gostaria de olhar para esse anúncio e destacar dois aspectos fundamentais desse anúncio e que tem tudo a ver com a gente também. O primeiro aspecto é que esse é o anúncio da Boa Nova de grande alegria. Essa é a notícia que todos esperavam. E a alegria é proporcional à espera e à consciência do significado dessa notícia. Essa é uma alegria incomparável, imensurável, difícil de explicar. A salvação havia chegado. É uma alegria que enche o coração de quem tanto espera. Como mensurar essa alegria? Como pensar em situações do nosso dia a dia nas quais podemos pelo menos comparar em parte esse tipo de alegria que os anjos estão anunciando? Deixa-me tentar ajudar você a entender a dimensão dessa alegria. Essa semana, durante o nosso estudo bíblico online em nossa igreja, nós conversamos sobre a alegria do Natal. E eu ouvi dois testemunhos de pessoas que estavam participando da reunião que me marcaram profundamente, sobre momentos que irmãos queridos da nossa igreja aqui no Canadá experimentaram uma alegria imensurável. O primeiro testemunho foi de um senhor na faixa dos 90 anos de idade, que nasceu na Holanda. Quando criança e adolescente, ele vivenciou os horrores da Segunda Guerra Mundial e a ocupação de seu país pelos nazistas. Ele disse que uma das alegrias mais profundas que ele experimentou na vida foi em outubro de 1944, quando ele estava do lado de fora de sua casa colhendo maçãs. Naquele dia, ele viu no horizonte o seu pai se aproximando após ter sido libertado de um campo de concentração nazista. Imagina a alegria dessa criança, desse adolescente, de reencontrar seu pai que estava preso em um campo de concentração do qual centenas de pessoas foram mortas. E quando ele contava essa história, eu até me arrepiei, eu até me emocionei. Em seguida, uma outra irmã na reunião, falando sobre a alegria que vem de Deus, ela mencionou a experiência do cunhado dela. Um senhor também aqui de nossa igreja, que faleceu recentemente, que já vinha lutando com uma enfermidade há muito tempo. Ele era um homem muito amoroso e sempre alegre, mesmo em meio à sua luta contra a doença grave que ele tinha. Nos últimos momentos de sua vida, já sabendo
que o processo era irreversível, ele deixou claro para a sua família, através de suas palavras e atitudes, que apesar de tudo que ele estava passando, ele estava alegre, pois sabia que estava prestes a retornar ao seu verdadeiro lar, ao lado do seu Senhor. Essas duas histórias mexeram comigo essa semana, porque elas ilustram muito bem o tipo de alegria que experimentaremos e que experimentamos agora, quando algo que tanto esperamos finalmente acontece. Experimentamos uma alegria indizível. Assim é a alegria que as boas novas do Evangelho promovem na vida daqueles que esperam pela salvação de Deus. Nós não fomos criados para a morte, nós não fomos criados para a escravidão, nós não fomos criados para o sofrimento, nós não fomos criados para as enfermidades, para o isolamento, para as tristezas. Tudo isso é consequência do pecado que nos separou, que entrou na história, entrou no mundo e nos separou de Deus e criou um abismo entre nós e o nosso Criador. Mas a boa nova do Natal é que Deus, Ele mesmo, veio ao mundo acabar com essa separação. Ele veio nos salvar da condenação do pecado e nos oferecer um caminho de volta ao nosso verdadeiro lar. Ele veio restaurar a nossa condição de filhos de Deus. E isso é motivo de grande alegria, pois somos amados de Deus. Agora tem um outro aspecto interessante desse anúncio. O anjo deixa claro que essa boa nova de alegria é para todo o povo. Foi por isso que o anjo anunciou as boas novas primeiramente para os pastores no campo, e não para os reis e os líderes do povo, pois o que Deus estava fazendo no mundo não era apenas para um grupo privilegiado de pessoas, mas para todas as pessoas, a começar dos mais humildes, dos esquecidos, dos rejeitados, daqueles que viviam à margem da sociedade. Deus anuncia o nascimento de Jesus através dos anjos para os pobres pastores no campo, pois sabe que somente os humildes de coração são capazes de acolher as boas novas do Evangelho. Somente os pobres de espírito são capazes de reconhecer que precisam da salvação do nosso Deus. Foi por isso que o próprio Jesus, já adulto, ele disse: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Logo após ouvirem da boca do anjo que o sinal das boas novas era uma criança envolta em faixas, deitada numa manjedoura, na cidade de Davi, os pastores foram surpreendidos mais uma vez com a aparição de uma multidão de anjos que louvavam a Deus, dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Sim, Deus quer bem toda a humanidade. Por isso Ele providenciou a salvação para todos os povos. Imediatamente os pastores foram à procura do Salvador em Belém e encontraram Maria, José e a criança deitada na manjedoura. Eles foram as primeiras testemunhas da salvação enviada por Deus. Mas não só isso, eles não apenas foram até lá e contemplaram, eles louvaram a Deus e no retorno para suas funções, eles retornaram testemunhando, contando para todas as pessoas aquela novidade, aquela notícia capaz de trazer alegria ao coração mais humilde. Querido amigo, amiga, que está ouvindo essa mensagem nesse momento, o Natal é o caminho de Deus para a alegria de todos. Certamente existem muitas coisas que podem nos trazer alegria nos dias de hoje, como, por exemplo, o início da vacinação contra o Covid e a expectativa de podermos em breve voltar à normalidade. Mas a maior notícia que podemos receber já foi anunciada pelos anjos aos pastores no campo. É a notícia de que a morte não tem mais poder sobre a nossa vida, pois na cidade de Belém nasceu Jesus, o Salvador. Que nesse Natal possamos nos alegrar com a lembrança de que Deus enviou a salvação. Que nesse Natal, apesar de todas as restrições por conta dessa pandemia, possamos celebrar com alegria a vida
plena que nos aguarda em Cristo Jesus. Que nesse Natal, Jesus nasça em seu coração e que você experimente a alegria da certeza da salvação. Que Deus o abençoe. Em nome de Jesus. Amém.